Convenção das Bruxas é um filme do gênero fantasia de 1990 que me apavorou quando eu era criança. Isso porque Anjelica Huston desempenha o papel de uma bruxa horripilante que me marcou profundamente e me deu a dimensão de um tipo fascinante de personagem, o vilão ou vilã. Me lembro até hoje da sensação de pavor quando ela transforma o menino em rato. O curioso é que tive pesadelos à noite, mas quis assistir o filme mais uma vez no dia seguinte. Lembrei dessa história logo depois de ter visto o trailer do novo filme Joker e começado a pensar sobre as características dos personagens ligados às várias facetas do mal. Um filme inteiro dedicado ao maior dos vilões de Batman e que promete uma história cheia de drama e intensidade não passa despercebido. Eu estou animada para ver o filme, ainda mais depois dele ter recebido o Leão de Ouro em Veneza, festival que não costuma premiar filmes americanos ligados a quadrinhos. Vilões são tão sedutores quanto terríveis, e neste vídeo quero investigar a seguinte pergunta: o que está por trás de um grande vilão? O vilão é o personagem, ou às vezes alguma pressão externa, que vai obrigar o herói a fazer escolhas difíceis. Por meio delas, o caráter do herói é revelado, sua natureza mais profunda e suas crenças. Impossível falar do Coringa sem lembrar do filme Cavaleiro das Trevas, onde Heath Ledger criou um Joker memorável e oferece um material imenso para entender o que fundamenta um grande vilão. Em Cavaleiro das Trevas, o Coringa é um vilão do tipo psicopata, capaz de elaborar planos mentais refinados e imprevisíveis. Em um dos quadrinhos mais famosos que aborda o personagem, Piada Mortal, ele explora um dos pontos mais importantes para um bom personagem, seu paralelismo com o protagonista. Quanto mais forte, capaz e cheio de recursos for o antagonista, mais difícil será a luta do herói, tornando a história mais atraente. Em Cavaleiro das Trevas, o Joker não quer exatamente matar o herói. Enquanto Batman luta pela justiça e pela ordem na cidade, o Joker quer espalhar o terror e o caos, destruindo Gotham City. E no filme, o vilão é excelente em expor as fraquezas do herói, deixando-o vulnerável. Em vários momentos, a força de Batman não serve a nada, pois o Joker está sempre um passo à sua frente, arquitetando planos que ele não consegue deter. Vilões desvelam partes que não gostamos de identificar em nós, mesmo inconscientemente. Isso desperta uma das emoções mais instintivas que temos, o medo. Mesmo sabendo racionalmente que o herói irá sobreviver e que muito provavelmente a história terminará bem, enquanto a ação e o confronto acontecem, sentimos o medo de alguma coisa dar muito errado. Um aspecto importante da construção dos vilões está em suas motivações. Um grande vilão não é apenas uma força do mal e precisa representar mais no contexto geral da história. O espectador tem que entender suas motivações e ser capaz de se relacionar com ele. Thanos, o vilão dos Vingadores, entre outros motivos, é cativante por isso mesmo. Ele pratica o genocídio em massa não porque ele é uma força do mal, e sim porque acredita que esse é o meio para restabelecer o equilíbrio e a ordem do universo. Thanos, no limite, quer salvar o universo. Ele carrega o trauma de ter visto seu planeta ser destruído. E uma vez que conseguiu evitar a extinção do planeta de Gamora, matando metade da sua população, Thanos acredita que seu método e seu plano são lógicos. Thanos é baseado na figura mítica de Thanatos, deus grego que personifica a morte. Jean-Pierre Vernant, um dos maiores estudiosos de mitologia grega, diz que, para falar da morte, o grego usa um nome masculino, Thanatos. Nas representações figurativas, Thanatos aparece, junto com seu irmão Hypnos, como um homem no auge da vida, usando capacete e armadura. Não há nada de aterrorizante e muito menos monstruoso em Thanatos, cujo papel não é matar, mas acolher os mortos, transportar quem perdeu sua vida. A figura masculina de Thanatos, portanto, não parece encarnar a terrível força destrutiva que desce sobre os seres humanos para destruí-los, mas sim o estado fora da vida, a nova condição da qual ninguém pode escapar. Thanos não mata pelo prazer de matar, mas porque esse é um passo necessário para tornar realidade sua visão de um mundo equilibrado e pacífico. Não é novidade que personagens mitológicos são fonte de inspiração para narrativas da cultura pop. A religião tem suas origens no desejo de explicar o mundo. Suas histórias abordam todos os tipos de preocupações humanas, das mais básicas, como onde encontrar alimento e se proteger no frio, até as mais intrincadas e abstratas, como qual o caminho para ser uma boa pessoa e se manter longe do mal. Na mitologia cristã, é através do mito de Adão e Eva que temos uma das primeiras alusões à possibilidade do mal, a primeira introdução do próprio conceito de mal. Trata-se da árvore do conhecimento, descrita como a árvore do bem e do mal. Segundo a Bíblia, desde o momento em que existe o homem, existe o mal. Ao longo da história, dependendo do contexto,
o conceito de mal se transforma, podendo ser uma pessoa ou uma personificação, uma ação ou pensamento. O que define o mal é um problema da filosofia e da teoria das religiões, nada fácil de responder. Mas podemos dizer que no contexto de um sujeito humano, o mal tem a ver com intencionalidade. Uma ação maldosa tem por trás a intencionalidade de causar danos e não há muito espaço para remorsos. Um vilão assustador que gravita em torno dessa definição é Anton Chigurh, do filme Onde os Fracos Não Têm Vez. O personagem é frio e a maneira como ele mata as pessoas é aterrorizante, como na cena em que usa uma arma de gado na testa do motorista que dirigia à sua frente. O filme dos irmãos Coen é baseado no livro Onde os Velhos Não Têm Vez, do escritor americano Cormac McCarthy. No livro, Chigurh é envolto por mistério, pois seu sotaque não permite entender de onde ele vem, o que torna sua identidade cultural um enigma. No filme, o vilão é interpretado por Javier Bardem, um ator espanhol, mas o corte de cabelo estranhíssimo e a ausência de traços tipicamente latinos também dão ao personagem uma identidade incógnita. Na história existem os texanos, os mexicanos e existe Chigurh, autônomo e subversivo. O respeitado crítico literário James Wood traça um paralelo entre o livro de Cormac McCarthy e Joseph Conrad. Chigurh, o assassino com a arma de gado pendurada no ombro, lembra o professor anarquista de O Agente Secreto, que anda por Londres com uma bomba ligada a si mesmo. O professor de Conrad explica que, ao contrário do detetive distraído que está tentando prendê-lo, ele tem a vantagem de pensar apenas em uma coisa: a morte. Chigurh é similarmente monomaníaco, um agente da morte. Para uma das vítimas, ele diz: "Mas eu não sou como você, eu vivo uma vida simples." E já que eu trouxe o nome de Conrad, vale ressaltar que é da sua autoria um dos mais respeitados vilões literários, Coronel Kurtz. Por meio da atuação de Marlon Brando, esse vilão memorável entrega um dos monólogos mais fortes do cinema. Horror has a face. And you must make a friend of horror. Horror and moral terror are your friends. If they are not, then they are enemies to be feared. Coronel Kurtz é mais do que um vilão. É um personagem que torce nossos valores morais e expõe a hipocrisia da sociedade. Aqui no canal, nós fizemos um vídeo sobre Apocalipse Now e eu sugiro que você veja para entender mais esse personagem icônico saído de Coração das Trevas, livro clássico de Joseph Conrad. Joker e Anton Chigurh são figuras perturbadoras, cheias de manias. O Joker tem sua risada, Chigurh sua obsessão com o jogo de cara ou coroa. Mas também é comum que vilões sejam homens controlados, poderosos, muito endinheirados e cercados de belas mulheres. Wilson Fisk, da série Demolidor, que se tornou um dos maiores vilões cinematográficos do universo da Marvel, veste ternos impecáveis, anda em carros luxuosos e conhece sua mulher Vanessa em uma galeria de arte. Há muitas possibilidades na construção de um vilão. A figura de autoridade é um tipo de personagem que pode ter traços de vilania, agindo como força opressora do desejo de liberdade e do livre-arbítrio do herói. Um exemplo arrebatador está no filme Nascido para Matar. O plano-sequência em que Sargento Hartman anda pelo dormitório dos soldados e faz seu discurso, de peito inflado e andando com passos firmes e ritmados, dá o tom do personagem. Hartman, no final das contas, está fazendo seu trabalho, mas no contexto do filme, ele se torna uma figura que associamos a um mal e ao que pode existir de mais repugnante dentro de um homem em uma situação de poder. Ele grita, xinga e humilha o soldado sem pensar duas vezes, criando uma atmosfera de medo e vergonha. Quando pega o pescoço do personagem Leonard Lawrence e o enforca, fica claro para o espectador que ele é capaz de usar violência gratuita a qualquer momento. Terence Fletcher, o instrutor abusivo de Whiplash, também cabe nessa categoria, nas figuras de autoridade tirânicas. Embora Fletcher também funcione no filme como o mentor do protagonista, seus métodos são violentos e cruéis. Assim como o mal nem sempre acontece por meio de uma pessoa, um vilão nem sempre precisa ser humano. Em Tubarão é um animal dos mares. Em Alien é uma besta extraterrestre. E em Game of Thrones é o Rei da Noite, que pode inclusive ser interpretado como a ameaça do aquecimento do planeta e suas consequências ambientais dramáticas. Existem narrativas em que a força antagonista pode ser inclusive a própria natureza. No filme Twister, um grande sucesso de bilheteria de 1996, é um enorme tornado. Mas vejam só, mesmo em um caso em que o vilão é uma máquina, o que o torna especialmente aterrorizante, é sua virada humana que fornece dramaticidade ao conflito com o herói.
Máquinas supostamente falham muito menos do que os homens, podem ser imortais e incansáveis. A máquina do mal que permaneceu mais forte na minha memória foi Agente Smith, em Matrix. Não sei se você sentiu da mesma maneira, mas eu tive certeza que Neo iria virar pó enquanto estava lutando com Agente Smith. Embora a maioria dos filmes coloque o bem e o mal, vilão e herói em oposição, eu acredito que as histórias mais fascinantes são aquelas que borram um pouco as linhas entre bem e mal, certo e errado. Quando um vilão é construído de forma complexa, a história ganha muito. Mostrar a infância e as feridas de um vilão gera empatia. Acho que esse é o caso do filme X-Men Primeira Classe, onde a história de Magneto é narrada com emoção, mostrando como alguém que carrega dores profundas e que escolheu transmutá-las, aos poucos, em uma visão pessimista do ser humano. Grandes vilões também têm traços de humanidade, o que faz com que o leitor ou espectador tenha várias sensações em relação a ele. Quando vilões não são representados somente como pessoas cruéis e inescrupulosas, mas como entidades que possuem ideias e emoções, a voltagem da história aumenta. Roy Batty, o replicante de Blade Runner que deseja viver por mais tempo, além de salvar o herói da história, fala palavras realmente tocantes. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Vilões ficcionais muitas vezes me remetem às pessoas reais que causam mal aos outros. Não é difícil lembrar que nossa sociedade é cheia de pessoas que abusam do poder, que praticam pequenas e grandes perversidades e de figuras históricas apavorantes. Pesquisando para esse vídeo, esbarrei em perguntas bem difíceis de responder. Tendo em vista que as histórias ajudam a entender o mundo e a observação do mundo ajuda a dar sentido às histórias, me vi questionando o seguinte: você tem algum arquétipo de vilão na sua vida? Será que você já foi esse personagem na visão de outra pessoa? As pessoas nascem boas ou más? Ou são as circunstâncias que tornam alguém capaz de ser cruel e causar sofrimento aos outros? Acho perturbador pensar, por exemplo, que Hitler um dia foi uma criança que provavelmente só queria brincar e descobrir o mundo. Você pode me ajudar a pensar em tudo isso, contando aqui embaixo nos comentários as suas experiências com os vilões da vida real e também os seus vilões preferidos da ficção. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e seguir a gente também no Instagram. Tchau!